Sejam bem-vindos ao episódio 4 do podcast Matemática Humanista. Eu sou Carlos Matias, o apresentador do programa, e hoje venho trazer uma questão que surgiu lá na nossa página do Facebook, trazida por um humanista muito querido, que perguntou pra gente o seguinte: Matias, o que é uma demonstração matemática? Essa foi a pergunta que o nosso colega fez lá no Facebook e eu fiquei surpreso porque é uma pergunta que eu quis fazer na universidade verdadeiramente para os meus professores, mas eu fiquei constrangido porque, de uma certa maneira, parecia ser algo tão subentendido, já de uma clareza, parecia que todo mundo sabia o que era, só eu que não, sabe? Então eu ficava um pouco constrangido de falar a respeito e de perguntar uma coisa que parecia ser tão básica. Mas na verdade eu percebi que quando a gente pergunta para um professor o que é uma demonstração, ele por vezes fala assim: poxa, se você não sabe o que é uma demonstração, querido, olha, é isso que você vem fazendo aí há 3 anos aqui na universidade. Às vezes eles falam isso. Ou então, alguns professores pegam um livro, um livro de análise, né, e mostra, olha, demonstração é isso aqui. Então ele não responde de maneira clara o que é uma demonstração, ele dá um exemplo, sabe? Então, eu acho que isso é um ponto importante que a gente deve tratar com maior naturalidade. Eu estou muito feliz de trazer essa questão aqui para o podcast Matemática Humanista. Então, vamos responder a essa pergunta. O que é uma demonstração matemática? Primeiro ponto importante, antes de eu responder o que é uma demonstração, eu quero falar sobre o ato de demonstrar. Demonstrar, quando alguém fala assim, eu irei demonstrar um teorema. Então, a gente pensa em construir alguma sequência de argumentos, de alguma maneira articulados de tal forma que eu consiga convencer, né, uma pessoa que irá ler, né, essa sequência argumentativa, né, eu irei convencê-la de que aquele teorema é verdadeiro. Né? Mas quando eu digo convencer, é convencer como? Será que eu poderia demonstrar assim? Querido leitor, é verdade sim, tá bom? Se você não aceitar que é verdade, eu vou te dar um peteleco no ouvido, tá certo? Então eu posso convencer ameaçando, ou eu posso falar assim, olha, é evidente, é claro que é óbvio, isso é óbvio. Isso não é explicar, tá certo? Nem você, às vezes, ameaçar ou você falar uma bobagem. Esse não é o tipo de convencimento que uma demonstração matemática deve trazer. Né? Quando a gente fala em convencer, né, no ato de demonstrar, é convencer como? Convencer explicando. Queridos, o ato de demonstrar, ele é um ato pedagógico. O convencimento se dá por meio de uma explicação. Então, uma boa demonstração matemática, ela é um ato, na verdade, o resultado de um ato que consegue convencer explicando. Ou seja, o poder de convencimento se dá pela clareza, né, pelo entendimento provocado por aquela sequência de argumentos, tá certo? Então, isso é uma coisa muito, muito importante. Ao mesmo tempo, veja que demonstrar é um ato pedagógico, ele não deixa de ser também um ato político. Deixa eu só explicar que político é esse. Porque, veja, quando eu estou fazendo uma demonstração, né, quando eu estou demonstrando algo, já que o intuito é convencer, de uma certa maneira, eu preciso ser sensível a quem está lendo, porque o convencimento, ele não é um convencimento absoluto. Ainda que uma demonstração busque isso, uma demonstração ser boa, ou ser formal ou informal, se ela é feita numa sala de aula, se ela usa um vídeo, se ela é totalmente feita pelo texto, se está em um livro, ou se está sendo feita por um professor no quadro, coisa do gênero, ela deve levar em consideração a turma, o que a turma viu até aquele ponto, a anotação, quer dizer, toda essa sequência, né, argumentativa, ela deve ser levada, ela deve levar em conta, na verdade, as pessoas que estão ouvindo, porque a demonstração é um ato de convencer aquelas pessoas que estão ouvindo em um primeiro momento. Então, ela precisa ser sensível ao meio. E aí, por vezes, o meio, às vezes, vai
atacar essa demonstração, esse ato. Não, mas aquilo ali não funciona muito bem assim, pode ser de uma outra maneira, mas não seria aquilo, não seria aquilo outro. Então, durante essas dúvidas, esses acertos que por vezes o meio devolve ao professor, criticando, identificando erros, às vezes pontos que precisam de algum ajuste aqui e ali, esse ato de demonstrar vai sendo aprimorado, o produto demonstração ele vai sendo construído. E a demonstração seria efetivamente o que sobrevive ao final das críticas todas, né, quando não há mais críticas. A demonstração é aquilo que resta, é aquilo que sobra ao final. É um ato pedagógico sobrevivente, né, e que consegue ter um poder de convencimento por ser claro, né, por ser revelador. Então isso é uma coisa muito importante que a gente tem que entender, tá certo? Então, normalmente, para a matemática humanista, não há um entendimento absoluto do que uma demonstração deve ser, um formato absoluto, né? É qualquer ato que busca convencer explicando. Você pode usar figuras, você pode usar texto, você pode usar vídeo, você pode fazer uma argumentação oral. Então, isso tudo é o ato de demonstrar. Esse produto é uma demonstração. Quando você fala agora de uma demonstração escrita em um livro, em um capítulo de livro, aonde eu não estou em um contexto específico, eu não estou dentro de uma sala de aula, é algo geral, eu quero construir algo que seja um convencimento absoluto e objetivo, então há algumas regras, né, que normalmente são enfatizadas. Então há um certo endurecimento da demonstração, ela é um pouco menos pessoal, ela é mais formalizada, né, e ela começa a seguir critérios lógico-dedutivos um pouco mais rigorosos, um pouco mais duros, tá certo? Então, normalmente, essas demonstrações de livros, elas são encadeamentos lógico-dedutivos que buscam convencer, né, seguindo aquelas regras, né? Quer dizer, elas tentam, mas da mesma maneira elas estão submetidas ao crivo sociocultural em termos de isso aqui está errado, isso aqui está certo, isso aqui não funciona, tem um erro lá naquela demonstração. Então essa demonstração ela vai ser consertada, ela vai ser aprimorada, e por aí o que sobrevive é a demonstração em si, né? Então, grosso modo, queridos, uma demonstração é isso, tá? É um ato pedagógico sensível às pessoas, né, que estão vivenciando esse ato, que tem o desejo, né? Isso é uma coisa importante, né? Uma demonstração é um ato de convencimento que só faz sentido quando há pessoas que desejam ser convencidas, né? Isso normalmente inclui a questão do significado, do envolvimento, né, da mobilização das pessoas, né? Então, por vezes, um professor que deseja demonstrar algo, demonstrar um teorema, ele precisa, para poder realmente ter um maior sucesso, êxito, né, na sua prática, antes de qualquer coisa, gerar uma curiosidade, uma dúvida, que aquele estudante deseja ser convencido. Então, o ato de demonstrar naturalmente se justifica, né? A pessoa tem uma dúvida, ela quer ser convencida, e o ato de demonstrar vem então tentar convencê-la, explicando. E aí há um embate entre as pessoas que estão sendo explicadas e quem está explicando, né? E o produto que sobra, que sobrevive a essa discussão toda, que pode ser desde dentro de uma sala de aula até no meio acadêmico inteiro, o que sobra é a demonstração, aquele objeto final. Uma coisa que eu acho muito triste e que é um hábito, agora, não daqueles que têm uma visão humanista da matemática, mas uma visão um pouco mais tradicional, há um hábito já meio que silencioso, né? Um jeito de demonstrar que eu acho muito feio, que é lá pelas tantas fazer assim, olha, é claro que, não é difícil ver que,
Ah, esse caso é trivial. Então você está fazendo demonstração. E aí o professor escreve, é trivial. Isso é uma tolice, tá certo? Convenhamos, um professor demonstração, ele escreve evidente. Pelo amor de Deus, né? Isso é o tipo de coisa que é, assim, se é realmente evidente, então nem comece a demonstrar, né? Se você se propõe a demonstrar, então explique, tá certo? Se é óbvio, mostre que é óbvio, né? Eu, às vezes, percebo que para muitos professores o ato de demonstrar é um ato onde há situações de, não vou dizer um assédio moral, mas há sim arrogância, há vaidade envolvidas e às vezes, mas isso é trivial, isso é trivial. Às vezes esse trivial significa preguiça, ele não quer fazer uma certa etapa, ou a demonstração já está longa, então é trivial ou não é difícil mostrar que, aí ele coloca uma desigualdade que ele saca do nada, do além, e ele vai usar aquilo ali. Então eu acho isso feio. Eu acho que, na verdade, se você está fazendo uma demonstração e o intuito é, de fato, explicar, convencer o leitor, né, da veracidade daquilo, explicando, então isso é um ato que tem que ser sensível a quem está lendo, né, sensível ao leitor interessado. Então, assim, pressupõe humildade de quem escreve, né, em se dispor a ser claro o máximo possível, mesmo que aquele leitor não seja o mais especializado do mundo. É claro que quando você está diante de um texto, por vezes super especializado, que só vai ler aquilo, né, pessoas que já têm uma alta experiência, eu entendo, por vezes, que quem faz a demonstração seja um pouco mais econômico, seja um pouco mais breve, um pouco mais lacônico nos seus argumentos. Agora, convenhamos, queridos, em um texto de livro didático, né, às vezes de períodos iniciais, você ficar, é óbvio que, é trivial que, esse é o fim da picada, tá certo? Então isso é um mau hábito que a matemática humanista critica verdadeiramente. Demonstrar é explicar, né? É querer convencer explicando, é um ato pedagógico sobrevivente às críticas, e aí, para explicar, pressupõe se colocar no lugar do outro, tem que ter empatia, tá certo? Tem que ter humildade para ouvir o outro. Então, isso é uma coisa muito importante, queridos. Essa é a visão, né, que a matemática humanista tem das demonstrações, tá certo? Um outro ponto que eu devo falar é a questão do rigor, né? O rigor matemático utilizado, né? O estilo, quase um gênero textual que se dá por meio da demonstração. Então, a questão do rigor é uma questão histórica. Muitos falam assim, essa demonstração é tão rigorosa, né? Algumas demonstrações podem ser consideradas rigorosas em um lugar, mas em outro lugar não. Uma mesma demonstração pode ser considerada rigorosa em uma época, mas na outra época não. Então, o rigor, ele depende muito da época, do que há de instituído, né, no meio, né, sociocultural, no meio acadêmico da ocasião, da época, e também das pessoas que estão ali lendo. Então o rigor não é uma entidade absoluta da prática matemática, é uma entidade histórica, que varia com o tempo. Então o pessoal fala que as demonstrações têm que ser rigorosas, tá? Mas poucos professores falam sobre que rigor, né? O rigor é o quê? Como ser rigoroso, tá certo? Então o rigor tem a ver com a época, com o momento que eu estou, com a questão da precisão, de não ser ambíguo. Alguns acham, houve uma época, por exemplo, no século passado, em que as demonstrações não eram bem vistas quando elas continham figuras, por exemplo. A questão da imagem era uma coisa muito mal vista, não era rigoroso, era intuitivo. Não, você não pode provar usando uma figura, sabe? Então isso é uma coisa, não pode, mas não pode por quê? Tá certo? Claro que pode, né? Há um livro, por sinal, muito interessante chamado Proof Without Words. Há mais de um livro, que é Provas Sem Palavras. É um livro que traz alguns resultados e ele traz apenas figuras, sequências de figuras, de imagens
que buscam convencer quem está vendo as imagens da validade daquele resultado que ele está trazendo. E é incrível porque é muito bem feito, né? As imagens são muito reveladoras. Então isso é uma coisa para a gente discutir. Quer dizer, eu posso demonstrar apenas usando imagens, eu posso demonstrar apenas só por meio de texto, eu posso usar uma figura numa demonstração, né? Então isso é uma coisa muito interessante. Para matemática humanista, claro que pode. É claro que pode. Se você está em uma aula e você já tem todo um contrato já didático estabelecido entre você e sua turma, se você está me ouvindo, professor de matemática, se você tem já um jeito já de trabalhar com a sua turma, uma notação bem estabelecida, referências bem estabelecidas, referências informais, use-as, né? A questão é explicar, né? O fim é a aprendizagem, é o entendimento. Por fim, que eu queria colocar é sobre alguns professores que chamam uma demonstração de elegante. Não sei se vocês já viram isso. Nossa, essa demonstração é muito elegante, né? E ele fica olhando para aquela demonstração com um ar de admiração, né? E às vezes eu pergunto assim, poxa, para um estudante, olha, vocês sabem o que é uma demonstração elegante? Gente, isso é algo totalmente subjetivo, né? Uma demonstração elegante, por favor, não achem que é uma qualidade clara, que a elegância é um atributo que toda demonstração deve ter e que todos sabem o que é. Isso aí, na verdade, muitas vezes é uma mera retórica do professor. Uma demonstração elegante pode ser uma demonstração sucinta para outras pessoas, pode ser uma demonstração que teve uma ideia inesperada ou mais geométrica e que foi surpreendente e ele julgou aquilo elegante. Ele achou bonito, ele achou surpreendente e ele usou o termo elegante. Então não há uma regra geral sobre o que elegante significa. Eu acho que o que a gente tem que fechar a questão é que demonstrar é convencer explicando. É um ato pedagógico, político, porque há um bom embate, né? Um bom debate entre quem explica e quem está sendo alvo da explicação. Isso aprimora, né, o produto, né, dessa argumentação, desse debate todo, é então a demonstração. Pode ser em formato escrito, pode ter sido algo registrado, esse produto sobrevivente em cima da humildade, em cima da sensibilidade, da empatia, né, junto ao outro. Então isso é demonstrar em matemática para a matemática humanista. Queridos, é isso, né? Esse foi o nosso episódio 4, espero que vocês tenham curtido e a gente se fala em breve. Um grande abraço e até lá!